Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Festa da dedicação da Basílica do Ladrão. O santuário de Deus é santo. Esta missa será celebrada pelas seguintes intenções: pelo descanso eterno de João Alves da Silva, João Gabriel Alves Andrade, Moacir Naves Carvalho, Tatiana Ferreira da Silva, família Pereira, família Abreu, Zélia de Fátima Estevam, Orlando Estevam, Hilda Pinheiro, Sebastião Alvarenga, Maria Divina Soares, Nadira Aparecida, Arthur Pereira da Costa, Aparecida Rezende Costa, William Vitor, Moacir Ferreira Naves, Sebastião Antônio Pereira, falecidos da família Castro, Mendonça dos Santos, Antônio José de Oliveira, Messias Antônio de Oliveira, Wellington do Prado Rodrigues, Marta Rodrigues Freire, Antônio Maria Freire, Pedro Juvenal da Silva, Mirtes Angelina Ribeiro Silva, José Edson Mendes de Castro, pela saúde de Bruna da Silva, Maria Helena Diogo Bessa, aniversário de Bruna da Silva, pelos anjos da guarda de Pedro Gustavo, Graciana, Pietra, Hélida e família Ribeiro Silva. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística. Hoje festejamos o aniversário de dedicação da Catedral do Papa, mãe e cabeça de todas as igrejas de Roma e do mundo. Os templos são para nós espaços sagrados, especiais e santificados, pois além de celebrarmos neles o mistério da fé, são também sinais da Igreja viva, o povo de Deus que nele se reúne. Ao contemplarmos o templo e nele adentrarmos, nos recordamos que também nós somos santuário de Deus, templo santo onde habita o Espírito Santo. Reunidos nessa liturgia, celebremos a alegria de sermos Igreja viva, Assembleia Santa, onde Deus faz sua morada. Com alegria, fiquemos de pé para receber os celebrantes. Rezar conosco. Vamos invocar a Santíssima Trindade, que não
Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cantemos o louvor de Deus.
de Deus, a sua intenção pessoal. Hoje a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a primeira igreja construída no mundo, e é mãe de todas as igrejas. Então vamos pedir a Deus por todas as comunidades eclesiásticas, para que cresça sempre mais a nossa fé, a nossa dedicação e servir os irmãos e irmãs em Cristo. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um tempo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhes destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Braços de um rio, vem trazer
fica ao seu lado. Da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obras o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado. Jesus Cristo, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura
e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a igreja em todo o mundo celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica do Latrão é a primeira igreja construída no mundo. Antes, os bispos, padres, diáconos rezavam de casa em casa. Porque no mundo todo, de modo especial no Império Romano, tinha a ditadura do imperador. O imperador se colocava no lugar de Deus e exigia a adoração. Foi um período de muito sofrimento, de muito sangue, porque qualquer pessoa que se manifestasse cristã corria seu risco de vida, ia derramar sangue. Tanto é que São Clemente de Alexandria, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quando uma pessoa era martirizada, 10 outras pessoas, 20 outras pessoas manifestavam a sua fé. Só no quarto século, no final do ano 300 da era cristã, ou seja, depois de Jesus, foi que construiu-se a primeira igreja. Esse tempo era o governo de Constantino. Ele converteu-se ao cristianismo e acolheu, consequentemente, a fé cristã dentro do império. Aí então fez tantas e tantas igrejas. Se a gente vai a Roma, por exemplo, tem quase que uma igreja de frente para outra. E construções suntuosas, bonitas. E a igreja do Latrão, Constantino a construiu em honra de Cristo Salvador. Primeiramente passou a ser chamada de Basílica de São João do Latrão, a mãe de todas as igrejas do mundo, a mãe de todas as igrejas diocesanas, paroquiais de cada uma das nossas paróquias. E foi construída no tempo em que Silvestre I era o Papa. Além disso, essa festa que celebra hoje expressa a unidade da igreja em todo o mundo. Em torno da sé apostólica, da fé cristã.
contemplando o templo do Deus vivo, lugar onde Ele habita e de onde jorra a abundância da vida para todo mundo. Quando nós olhamos a primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Ezequiel, Ezequiel morou no exílio. Por mais de 50 anos, quando o povo de Deus foi levado para o exílio da Babilônia. E é interessante a gente perceber a bondade de Deus. O povo vivendo em Israel se enfraqueceu. Quando se dá as costas para Deus, quando não quer colocar em prática o que Deus quer, o que Ele ensina, a vida do ser humano fragiliza, ele perde a força. Foi isso que aconteceu. E aí Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, levou todas as pessoas mais entendidas, todas levaram, as cabeças pensantes, levaram para o exílio. Ficou o povo que tinha menos condições de reerguer o país, de fazer alguma coisa. Esse cativeiro foi um grande sofrimento. Mas quando eu disse que Deus foi junto com o povo para o cativeiro, pois lá Deus inspirou tantas pessoas. O profeta Isaías, Ezequiel, tantos brotaram ali no sofrimento. O profeta Jeremias, grandes profetas, como também outros profetas menores, como Oséias, Naum. O profeta é aquele que anuncia o bem e denuncia o mal. Ele mostra onde Deus está e onde Deus não está. E desse modo foi um alento para a vida de todo o povo exilado. O povo se reunindo, e através desta unidade foi se reforçando. E aí de novo a gente vê a mão de Deus. Na Pérsia tinha o imperador. Embora não sendo nada voltado para Deus, teve-se uma luta diante de Nabucodonosor. A Pérsia venceu e o imperador da Pérsia libertou o povo para voltar para Jerusalém e mais ainda restaurou o templo. Veja que coisa maravilhosa, uma pessoa que não tinha nenhuma afinidade com Deus, trabalhou para Deus, em defesa do povo de Deus, e ainda reconstruiu o templo de Jerusalém. Mas o profeta Ezequiel vai dizer, através de uma linguagem simbólica, ele viu como que um fio de água
saindo debaixo do templo, e alcançou-se um rio, e ali brotaram árvores frutíferas, árvores de natureza, de folhas, ramos medicinais. Significa, do ponto de vista simbólico, para nós, do templo, que na sua visão apocalíptica, o profeta Ezequiel, ele viu, ele sonhou, saiu um fiozinho d'água, algo tão pequeno, mas se foi avolumando, foi crescendo, trouxe vida, alimento. Por onde passou aquele rio? E produziu folhas como remédio para quem estivesse doente. Com esse texto, o profeta Ezequiel quer dizer da bondade de Deus. Ele é simples, manifesta-se como pequeno, mas para quem crê e para quem acolhe a bondade de Deus, experimenta a grandiosidade do seu amor e a força da sua ação na vida humana. Ele é o Senhor. Quando nós olhamos na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala do verdadeiro templo. O verdadeiro templo não é o templo construído por pedras. O verdadeiro templo é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Todos que construir sobre ele, sobre Jesus, nunca será decepcionado e tem vida eterna. Por ocasião da festa da dedicação da Basílica do Latrão, todos nós somos chamados a olhar para nossas comunidades eclesiais, nossa comunidade de fé. Mas todos nós somos também chamados a olhar para nós mesmos. Porque o templo onde Deus quer habitar é a pessoa de cada um de nós. Algumas vezes eu gosto de dizer, se a gente for diante do Santíssimo, e se a gente tivesse a graça de poder ouvir na nossa conversa com Ele, e se a gente perguntasse, Senhor, o Senhor quer ficar aqui no sacrário? Eu diria que Ele ia dizer, não. Mas aonde que o Senhor quer ficar? Eu quero morar no seu coração. Mas por quê? Porque mesmo que a igreja esteja aberta, vai umas 10, umas 20 pessoas lá no sacrário para conversar com Ele, para rezar, para fazer o seu momento de meditação. Mas se Ele estiver morando em nós, com quem nós encontrarmos no mundo do trabalho, do lazer, na prática da recreação, todos que encontrar com a gente vai encontrar com Jesus, na pessoa de cada um de nós. Por isso nós não podemos de modo algum esquecer que nós somos o templo de Deus, a morada do Divino. E essa celebração então chama-nos a atenção para o seguinte: nós temos que viver de tal modo que as pessoas possam perceber a ação de Deus em nossas vidas. São Paulo tem uma linguagem onde ele fala que todos nós
devemos configurar com Cristo. Eu olho para você, vejo a sua pessoa, mas no seu agir, no seu modo de ser, eu vejo a santidade, que é a presença de Deus na sua vida. Isso significa ter uma vida configurada com Cristo. Aí a vida é outra. Porque o que impera é a santidade. É a bondade do coração. É o amor, é a construção da fraternidade. Não vai faltar nada para ninguém se a nossa vida estiver configurada com Cristo. Quando a gente olha no Evangelho, Jesus vai dizer, porque era costume do povo judeu, as festas eram suntuosas, porque o único lugar que tinha templo, igreja, era em Jerusalém. Então as pessoas saíam, andavam como a família de Jesus, José, Maria, Jesus e mais o povo de Nazaré. Andavam 120 quilômetros a pé de Nazaré para ir a Jerusalém, no tempo da festa. Ficava lá 10 dias, mais de 10 dias. Quando eu voltava para casa, eu voltava chorando e cantando. Se Deus quiser, o ano que vem, novamente em Jerusalém. É como a gente ia para o Centro-Norte, para quem muito gosta, quando está no momento, agora amanhã já é dia de voltar para casa. Já vai sentir uma tristeza devido àquela alegria, aquele ambiente sagrado, aquele templo grandioso, onde a gente senta ou entra e sente uma beleza incrível, não é? A gente não quer que chegue o momento de ir embora. Então assim acontecia com o povo. Mas o povo não poderia levar de casa as prendas para oferecer no templo, tinha que comprar lá. Chegava lá com o dinheiro que a gente tinha, para essa ideia, por exemplo, a imaginação, aí no nosso dinheiro aqui do Brasil, chega lá, tem o dinheiro que tem, a gente vai trocar. O dinheiro do templo é muito mais valioso. A gente troca o dinheiro da gente para depois comprar ou leiloar o boi, o cordeiro. E não ficava ninguém para trás, porque tinha os pombinhos. Quem não podia arrematar ou comprar um cabrito, um cordeiro, um novilho, comprava o cordeirinho. E aí então a esperteza daqueles que mexiam com esses leilões, com esse tipo de coisa, era muito grande. Jesus chega todo bravo. O Evangelho nos diz, ele fez um chicote com cordas, começou a bater em tudo, e derrubou as mesas dos cambistas e diz, tira daqui, aqui é a casa do meu pai. E ele diz, destrói esse templo que eu vou reerguê-lo em 3 dias. Nós vimos no Evangelho uma multidão dizendo, como reconstruí-lo em 3 dias, se nós gastamos 46 anos? Mas Jesus falava de um templo predileto de Deus, o seu corpo e o nosso corpo. Porque assumindo a nossa condição humana, ele assumiu o nosso corpo. E nós trazemos no nosso corpo a marca do sagrado, a marca do divino. Daí então chama a atenção da existência nossa humana. O nosso corpo não é qualquer coisa. Na ressurreição dos mortos, não vamos habitar no céu como nós estamos aqui agora.
corpo e alma, com esse corpo que Deus nos deu quando nós nascemos dos nossos pais. Então, uma realidade sagrada, santa. E realmente, Jesus o fez. Entregou a sua vida por nós na cruz, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Quando a gente olha para o Evangelho de João a respeito da ressurreição de Jesus, Maria Madalena vai ao templo, ela vê o lugar onde depositou Jesus, os lençóis dobrados, um anjo na cabeceira e outro aos pés. Ela vai dizer: para onde levar o meu Senhor? E fala que eu vou buscá-lo. Quando ela olha para trás, ela vê um moço, ela acha que era um jardineiro. Mas é Jesus que vai dizer para ela: Maria. Pela voz, ela conhece. Ela vai para tocar em Jesus e ele vai dizer: não toque em mim, hein? Ainda não fui ao Pai. O Jesus histórico, todos tocaram nele. Fez tantos e tantos prodígios. Agora o Jesus da fé, ressuscitado, está presente no nosso meio. É a nossa glória, é a nossa salvação, é a garantia da nossa vida de fé, é a garantia da nossa vida em comunidade, na partilha dos dons dados pelo próprio Deus. Ele se revela, aquele que é o Senhor da vida, e aquele que oferece-nos constantemente vida. Mas nós vamos construir a vida verdadeira nas nossas comunidades eclesiais, nossas comunidades de fé, igreja, espalhada por todo o mundo. E a Basílica de Latrão é a primeira de milhares e milhares de milhões existentes hoje no mundo inteiro, onde nós podemos encontrar como família da comunidade, e ali professar a nossa fé, conversar com Deus, ouvir a palavra, acolher os conselhos que Deus nos dá para que nós possamos dia a dia colocar em prática o seu ensinamento, realizar a sua vontade. Cada um de nós buscar a nossa edificação através do Espírito de Deus que mora e habita em nós, e colaborar para com a edificação dos nossos demais irmãos e irmãs. Essa é a missão da igreja, essa é a missão de cada um de nós, que ao mesmo tempo que nós entramos na igreja templo, nós também somos esse templo de Deus. No mesmo momento que nós acolhemos irmãos e irmãs para fazer a experiência de fé, nesse mesmo momento, cada um de nós expressa a fé que fortalece, que dá segurança aos irmãos com quem nós convivemos cada dia. Aí então nós podemos perceber a grandiosidade e a beleza desse mistério. O mistério que nos convida à partilha, à comunhão, ao amor, a nossa identificação com a nossa realidade mais profunda, mais sagrada, a essência da vida de cada um de nós. Por isso peçamos a Deus que nos ilumine, que nos guarde, que nos leve cada vez mais a abraçar a sua vontade, para que nós possamos viver uma vida santa, perfeita, agradável a Deus. Uma vida que seja testemunha do amor de Deus e que faça acontecer o testemunho no nosso meio, dia a dia, porque nós somos de Deus. E nele
é que nós somos chamados a habitar, já a partir da realidade aqui da terra. Porque quando nós olhamos para o mistério de Deus, Jesus, que assumiu a nossa condição humana, depois que ela realizava junto com os discípulos, caminhando, ensinando, encontrando com tantas pessoas, ele ficava bem as noites inteiras rezando sozinho. Se expressava através do corpo como nosso, que ele assumiu a nossa condição humana. Então, a nossa existência, o eu de cada um de nós, é algo divino. É algo divino. E nós vamos cooperar com a ação de Deus e edificar essa obra em nós, à medida que nós abramos nossa vida a esse amor indivisível, a essa vida grandiosa, cheia de sentido, dentro do mistério desse amor maior, que é o amor de Deus. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de livrar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. prezados irmãos e irmãs, confiantes na ação de Deus, que faz morada em nós, pelo Santo Espírito, elevemos a Ele nossa oração. Ouvi, ó Pai, a oração da vossa igreja. Vamos juntos. Ouvi, ó Pai, a oração da vossa igreja. Pai do céu amado, que sois o agricultor da vinha que Cristo plantou na terra, purificai, guardai e fazei crescer a vossa igreja, para que sob o vosso olhar ela se espalhe por toda a terra. Ouvi, ó Pai, a oração de vossa igreja. Pai eterno, iluminai e orientai os nossos governantes, para que o vosso povo tenha uma vida feliz e digna em todas as suas etapas. Ouvi, ó Pai, a oração de vossa igreja. Semeador providente, semeai a vossa palavra nos corações dos jovens, para que acolham o convite de servir-vos em vossa messe. Ouvi-vos, ó Pai, a oração da vossa igreja. Sábio construtor, santificai a igreja, vossa casa e vossa família, para que ela apareça no mundo como cidade celeste, Jerusalém nova e esposa sem mancha. Pai do céu, iluminai a vida do nosso querido Padre Adenir e do Diácono Sandro e abençoai suas caminhadas de fé. Ouvi, ó Pai, a oração de vossa igreja. Rezemos também por esta comunidade, por todas as famílias, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que o Espírito Santo de Deus os ilumine a cada dia de suas vidas, aproximar daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e assim encontrar o verdadeiro tesouro que é Cristo Jesus, nós vos pedimos.
Rezemos por todos os movimentos e pastorais dessa comunidade paroquial, para que com o novo pároco possa continuar nesse mesmo entusiasmo, nessa mesma alegria e dedicação, trabalhando para que a verdade do Evangelho atinja cada uma das pessoas de nossa comunidade paroquial. E assim possamos, no dia a dia de nossa vida, viver na conformidade do amor que Deus tem para conosco. Rezemos ao Senhor. Confiemos a Deus, nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Sejam eles todos acolhidos no céu e participem da vida divina na comunhão dos santos. Rezemos. Ó Pai providente, que pelo batismo nos tornais templos vivos do vosso Espírito Santo, atendei às orações que vossa Igreja vos confia nesta sagrada liturgia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório. Vai imaginar
Orai, irmãos e irmãs. Para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que, com vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificai a Igreja, a esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, estes sacrifícios puro e santo, que oferecemos antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Acolhei-lhe, concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Leão, os nossos bispos Miguel e Antônio Carlos, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Confiemos a misericórdia divina aos nossos enfermos. E todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participante de sua vida imortal. Veneremos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, e a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e abençoar, santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este preciosíssimo cálice em suas santas e veneráveis mãos. Pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, mistério da fé e do amor. Às vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a obração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Pai onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, nossos parentes, amigos, conhecidos que já partiram, os benfeitores de nossa comunidade, dentre eles o Sr. Firmino Baliz, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso e a luz e a paz. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não cessai de criar e santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém.
O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, sereis salvos. Bem-vindo à mesa.
Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Sebastião, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Os santos numerosos sacerdotes. Oremos. Ó Deus, que nos deste a igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos, pela participação neste sacramento, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Homenagem ao Padre Adenir e ao diácono Sandro. Padre Adenir, a gratidão é um sentimento de reconhecimento do bem que alguém nos faz e que não faz bem só a quem recebeu, mas àquele que doou algo também. E é tanta a nossa gratidão por ti que as palavras, todas elas, tornam-se ineficazes. Mas se a gratidão é bonita e também necessária para mostrar nosso lado humano, mais bonito ainda e necessário é o amor. Este, só os de coração compadecido, de olhar terno e alma piedosa os praticam. E o Senhor mostrou que não somente cresceu e viveu aqui, mas, sobretudo, que ama essa terra e as pessoas desta terra, porque, como bom pai, não abandona seus filhos, o Senhor não nos deixou órfãos. Fez questão de estar conosco, mostrando o rosto de um Cristo que ama, que perdoa, que faz tudo a todo instante, para que seus filhos sejam e estejam acolhidos, bem no colo de Deus. Esta foi
a mensagem que o Senhor nos transmitiu nestes 4 meses e meio, e que seus filhos hão de lembrar delas em todos os momentos, porque simplesmente Deus é assim. E ao diácono Sandro, a nossa gratidão a ti também é imensa. Obrigada pela disponibilidade, pela doação, pelo carinho e amor com que faz as coisas. Em momentos de apuro, chamo o Sandro e o Sandro vem. Que coisa mais linda esse despojamento de si em favor do outro. Nosso carinho e agradecimento sincero estão presentes em nossas orações, para que Deus o mantenha repleto de coragem e perseverança, para que continue sua bela missão de ser fonte de luz e vida e trazer a palavra de Deus para todos nós. Padre Adenir e Diácono Sandro, com toda certeza, Deus olha para vocês e sorri, e os agradece, porque não somente fala de Jesus, mas os escancara a todos, com suas atitudes de bondade e doação. E nós aqui olhamos para o alto e agradecemos a Deus pelo tamanho do amor que a cada instante recebemos dele. Obrigada, Pai do céu. Obrigada, Padre Adenir. Obrigada, Diácono Sandro. Deus seja louvado por tudo e por todos. Com carinho, Paróquia São Sebastião, 9 de novembro de 2025. Hoje nossa comunidade se reúne com um coração cheio de gratidão e emoção. Foram dias, meses de convivência, partilha, fé e aprendizado. Padre Adenir e Diácono Sandro, sua presença entre nós foi um verdadeiro presente de Deus. Seu testemunho de amor, sua dedicação ao Evangelho e seu cuidado com cada pessoa deixaram marcas profundas em nossos corações. Agradecemos por cada missa celebrada com devoção, por cada palavra que confortou, por cada gesto que revelou o amor de Cristo. Mesmo com uma tristeza da despedida, levamos conosco a alegria de tudo que vivemos e o exemplo de um verdadeiro pastor. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua missão e os conduza com sabedoria e força por onde for. Nossa comunidade sempre guardará o Senhor em nossas orações e em nossa história. Sejam felizes por onde forem. Seguir
Veja como são os desígnios de Deus. Padre Adenir tem um espaço muito importante na minha vida. Ele, quem me encaminhou para a escola diaconal, ele que fez a visita na minha casa, conversando com a minha esposa, com a minha filha, para assim poder ele fazer a carta de apresentação para eu ingressar na escola. A gente não entende os desígnios de Deus. Ele ainda continuou como pároco em Perdões. Não tive a oportunidade, depois de ordenado, de trabalhar com ele, porque logo ele foi transferido para Ribeirão Vermelho. Mas quisera Deus um dia que ele fosse por 4 meses e meio, pároco aqui de São Sebastião da Estrela, e eu poder retribuir ele um pouco daquilo que ele fez por mim. Com uma ajuda simples, mas sempre com o coração muito aberto, sempre muito solícito a ajudá-lo naquilo que ele sempre precisava. E assim, eu pude ganhar o carinho, o respeito, o amor desta comunidade. Portanto, o padre, é claro, ele volta para a paróquia dele, porque terá outro pároco. Mas eu continuo colocando à disposição no que vocês precisarem. Não tem hora, não tem dia e não tem noite. Contem comigo. Como assim fui um auxílio, às vezes não um auxílio tão bom, Padre Adenir, para o senhor, mas continue contando comigo e digo ao Padre Leandro, que vai ser pároco desta paróquia, vocês ganharam um grande pároco, Padre Leandro Vilela, que também pode contar comigo. O ministério do diácono não tem sentido se não for servir. E servir aonde Deus quer que sirvamos. Eu agradeço de coração tudo que vocês fizeram por mim. Quero aqui mencionar a Gilda, me ligava. Você pode vir, Sandro? Então, continue contando comigo. A comunidade, a festa do Congado. E assim, é assim a vida daqueles que se colocam à disposição para servir. A minha vida não tem sentido se não for servir. Porque também não tem sentido viver se não for para servir na pessoa do irmão. Eu fiz essa escolha para a minha vida e quero responder a cada dia essa escolha que eu fiz com o mesmo sim que Maria deu. Eis aqui o servo do Senhor. Cumpre-se em mim, Senhor, a tua palavra. E só isso me basta. Deus lhe pague. Deus abençoe. Quero agradecer ao diácono Sandro, Foi uma mão aberta, acolhedora, em tantos momentos da nossa comunidade, nesses 4 meses e mais um pouco de tempo. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua disposição. Deus seja louvado pela sua contribuição generosa. E eu quero agradecer a essa comunidade que é viva no coração da gente. A gente ordena os trabalhos da paróquia, não são poucos. Então a gente não tinha ainda oportunidade de manifestar um tempo mais caloroso de encontro, de rezar juntos, de visitas. Mas Deus quis que acontecesse esse momento.
E quando o Dom Miguel falou, quem é que vai para São Sebastião até ver como organizar? Então, eu me prontifiquei, porque eu devo muito a essa terra. Eu devo muito a esse povo que é meu do coração. E o modo de retribuir é através desse serviço, na dimensão da espiritualidade, da unidade com Deus. Quero agradecer pela alegria da acolhida, quando eu vim aqui a primeira vez, e dessa alegria constante de todas as missas, de todos os momentos que aqui eu vim. A abertura do coração, a prontidão de todos, corais, pessoal da liturgia todo, pessoal das pastorais. Então foi um momento muito forte, um momento sagrado, abençoado, iluminado por Deus. Como o Sandro diz, que sempre vai estar à disposição. Nós temos o SCC, que nós já conversamos, já fizemos até alguma reunião, já fizemos até missa de entrega de pastas, né? Então, acho que no mês de dezembro vai acontecer. Então, agendando direitinho, pode contar aí com a minha presença. E também o padre Leandro, pelo fato de ele ter muitas atividades na diocese, nos seminários. Se em algum momento for necessário, a gente continua sempre pronto, né? Coração aberto, para dar alguma coisa mais que a gente possa oferecer. Mas Deus seja louvado por tudo. Peço desculpa de alguma coisa e que Deus abençoe e ilumine a todos. Continuando esse mesmo fervor, essa mesma alegria, esse mesmo entusiasmo que vem do Evangelho e que faz parte do anúncio do Evangelho. É o nosso Deus, que nos criou, que nos quer bem, que nos alimenta com a sua palavra e que sua alegria de Redentor, de Salvador. Deus seja louvado, Deus lhe pague a todos. Vamos agora dar a bênção final. O diácono comigo. Vou impor as mãos sobre a comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para o aniversário da dedicação de sua casa, vos conceda copiosas bênçãos do céu. Amém. Amém. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os filhos dispersos, faça de vós um templo e morada do Espírito Santo. Amém. E assim, na felicidade de serdes purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vós, sobre essa comunidade paroquial, dando-vos saúde e paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneça sempre sobre todos vós. Amém. Eu quero dizer que amanhã eu vou estar aqui na parte da tarde, porque tem
uma visita a fazer a algumas pessoas que vão entrar no conselho administrativo da paróquia. Quando for na terça-feira tem uma missa lá em Ribeirão Vermelho, e na quarta-feira parece que vai gastar mais um dia para a gente continuar fazendo essa visita. E quando for na sexta-feira, eu tenho uma missa 19 horas lá na comunidade da Guarita. E no domingo, na parte da tarde, lá na comunidade dos Fagundes. E quando for na segunda-feira, dia 17, nós estaremos aqui para acolher o Padre Leandro. Uma boa tarde, bom fim de domingo. Deus ilumine, acompanhe, guarde a todos. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Antes que tu formaste dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nasceste, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta